Nós vamos iniciar esta peça pelo barrado. Vamos lá. Vou iniciar com agulha 4,5 e barbante 6. Vou fazer 120 correntinhas. Eu tenho que utilizar um múltiplo de 20. Vamos lá. Tenho aqui 120 correntinhas. Agora eu vou fazer mais duas. 1, 2. Volto 1, 2, 3 pontos, que vai equivaler ao primeiro ponto, e no quarto eu entro e começo a fazer o ponto alto. Então, eu vou entrar aqui de ponto em ponto, de correntinha em correntinha, e em cada uma delas eu vou fazer um ponto alto. E no final, eu terei 120 pontos altos. Vamos lá. Tenho os 120 pontos. 1, 2, 3, que equivale a um ponto. Viro meu trabalho. Então, aqui eu tenho ponto sobre ponto. No próximo, eu faço ponto alto. Então, eu já tenho 2, vou fazer 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Eu inicio aqui, faço uma laçada, e a última laçada, que é para fechar o ponto, eu troco de cor. Eu coloco o bege, que é a cor do tronco do pinheiro. Então, eu fecho aqui com o bege. Agora, eu vou fazer 2 pontos beges conduzindo o vermelho. Então, ele fica aqui rente ao ponto da carreira de baixo. 1 e 2. Como são só 2 pontos, o segundo eu faço metade do ponto, puxo aqui um pouquinho o vermelho, passo o bege para frente e fecho com o vermelho. Então, eu tenho aqui 2 pontos beges, que é o tronquinho do pinheiro. Então, os 9 pontos é só para o início e fim de carreira. No meio da carreira, eu vou fazer 18 pontos conduzindo o bege. Ele fica aqui rente ao meu ponto, e eu vou levando aqui o fio bege comigo, porque eu vou usar ele mais pra frente. 2, 3, agora eu vou fazer 18 pontos. 4. Então, eu tô levando aqui, olha, o fio comigo. Então, vou fazer 18 pontos em vermelho. Fiz 18 pontos aqui. O bege, olha, ele veio junto. Olha aqui atrás como que tá. Então, agora eu vou dar uma puxadinha só pra esticar o meu fio bege, ó. Ficou esticado. Volto aqui. O ponto 18, eu fiz só metade. Então, eu passo o vermelho pra frente, pego o bege e fecho. Porque agora eu vou fazer 2 beges. Então, eu faço trazendo sempre o outro fio comigo. 1 e 2. Então, o segundo eu faço metade, puxo aqui o fio vermelho um pouquinho, só para esticar, e fecho com o vermelho. Agora, eu vou fazer novamente 18 pontos. Então, aqui, só o começo foi 9. Agora, eu começo a fazer de 18 em 18 pontos, e depois dos 18 pontos, eu faço 2 beges. Então, mais uma vez, vou levar o bege comigo e vou fazer aqui 18 pontos. Vamos lá. 18 pontos, viro, puxo o meu fio só para esticar aqui o bege
e volto. O meu 18 eu faço metade porque eu vou trocar de cor, então eu ponho o vermelho pra frente, fecho com o bege. Agora eu vou levar o vermelho comigo, vou fazer 2 beges. 1 e 2. O segundo eu faço metade, puxo aqui o meu fio, passo o bege pra frente e fecho. Agora eu vou fazer mais 18 em vermelho. E eu vou ficar no final com 6 tronquinhos. Então, faço o tronquinho, 18 pontos, faço o tronquinho, 18 pontos, faço o tronquinho, 18 pontos, e no final estarei com 6 tronquinhos. Vamos lá. Vim fazendo, então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabinhos. Corto o fio, porque eu já não vou usar mais esta cor aqui. E aqui no final, fiquei com 9 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu deixei aqui para vocês verem que as 3 correntinhas equivalem a um ponto também. Então, você tem que entrar aqui na laçada da correntinha e fazer o último ponto, senão o seu trabalho fica torto, porque é ponto sobre ponto. Eu sempre mantenho os 120 pontos. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho. Tenho aqui ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 3. 1, 2 e 3. O 3 eu faço metade, que eu vou mudar de cor agora. Vou pôr o verde, que agora eu vou começar a fazer o pinheiro, né? Então, eu ponho o verde aqui. Vou levar o vermelho comigo. Sempre eu levo o fio comigo. Então, agora eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2, ponto sobre ponto. Agora eu faço 6 novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Metade, porque agora eu vou trocar de cor. Viro, estico o meu fio vermelho aqui, que ele veio comigo, eu preciso dar uma esticadinha nele. E agora eu passo o verde pra frente e fecho com o vermelho. Então, aqui perceba que eu já tenho a copa da árvore, né? Tenho aqui o tronquinho e a copa. Agora, eu vou fazer 6 pontos em vermelho entre uma copa de árvore e outra. O 3 foi só no início e será no final. Entre uma árvore e outra, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O sexto será meu último, eu faço metade. Viro aqui, estico o meu fio, volto, passo o vermelho pra frente e fecho com o verde.
Percebe que eu vou começando a montar aqui os meus desenhos de pinheiro? Agora eu vou usar o mesmo processo daqui, ó, a gente repete. Vou repetindo agora, né? E sempre entre uma árvore e outra são 6 pontos. Então, aqui eu conto também 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos. Aí, aqui eu faço ponto sobre ponto em cima dos pontos bege, né? Que é o tronquinho aqui. E agora, eu continuo com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O sexto é o último, faço então metade. Viro, puxo o vermelho, né, que foi comigo, volto. Passo aqui então o verde pra frente, fecho com o vermelho, e agora eu vou levar o verde comigo por 6 pontos, que é o espaço entre uma árvore e outra. Então, eu vou usando aí o mesmo procedimento, o mesmo processo, até o final da carreira, e assim eu vou montando a copa do meu pinheiro. Vamos, então, fazer deste modo, em cima de todos os tronquinhos. Fiz por toda a carreira. Comecei com 3, terminei com 3. Agora, 1, 2, 3. O verde, quando eu finalizo aqui a última parte de verde, eu deixo ele pra frente, tá? O fio fica esperando aqui. 3 correntinhas, viro. E agora, eu vou fazer uma carreira exatamente igual à carreira anterior. Então, é só fazer ponto sobre ponto aqui, com as mesmas cores. Aqui o verde estava esperando, eu passo por cima da agulha, e aí aqui eu faço ponto vermelho. Metade, né? Aí eu puxo aqui um pouquinho para deixar melhor, mais preso aqui atrás. Ponho o vermelho para frente, porque agora eu vou começar o verde, né? E vou levar o vermelho comigo. Então, eu vou fazendo aqui a carreira todinha exatamente igual à carreira de baixo. Então, aonde eu tenho vermelho, eu faço com vermelho. Aonde eu tenho o verde, eu faço verde, ponto sobre ponto. E eu vou levando as cores aqui comigo. Então, ponto sobre ponto, o verde. Ponto sobre ponto. Tô chegando aqui no final, então. Agora, eu vou fazer o último ponto em verde, olha. É o último ponto. Então, eu entro nele, faço metade, né? Puxo aqui o vermelho, ó, estico o vermelho, passo o verde pra frente e pego o vermelho. E agora, eu recomeço aqui o ponto sobre ponto em vermelho.
E assim eu vou trocando as cores e fazendo ponto sobre ponto. Vou manter a quantidade de pontos na carreira de cima, conforme a carreira de baixo, a mesma coisa. Vamos assim até o final. Cheguei no fim da carreira, fiz ponto sobre ponto, e sempre no final verde, olha, ele vai ficar esperando aqui, para eu poder finalizar aqui a carreira. Eu trago o fio para frente e o fio fica guardando para que eu pegue ele na carreira seguinte. Então, eu faço aqui os 3 finais. 1, 2, 3. Viro aqui o meu trabalho. E o objetivo desta carreira é a gente diminuir 2 pontos no começo e 2 pontos no final da copa da árvore. Então, eu vou fazer aqui os 3 pontos. Nesse terceiro, ó, eu entro, e aqui é bem aonde tá o meu fio, né? Aí eu enrosco ele aqui, ó, pra dar aquele acabamento melhor. E eu subo com o vermelho aqui, ó, faço o ponto, né? Faço o ponto sim, porque eu vou caminhar por mais 2 pontos aí, que eu vou cobrir com o vermelho. Então, já venho trazendo o meu verde, ó. Então, diminuo 1 e 2. Faço metade, puxo aqui o meu fio, passo o vermelho pra frente e fecho com o verde, que agora eu vou iniciar o verde. Então, eu diminuo 2 pontos no começo de verde, né? E agora eu faço aqui o meio. Então, eu vou diminuir a copa da árvore, né, para dar o formato do pinheiro, diminuindo 2 lá no começo e também 2 no final. Que a gente tem que dar o formatinho, né, do pinheiro. E eu vou trazendo o meu fio, vou fazendo os pontos aqui. E quando eu chegar lá no final, olha, eu não vou também fazer, vou deixar de fazer 2. Que assim a copa da minha árvore diminui. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, esse daqui é o último que eu vou fazer. Faço metade, estico meu fio aqui atrás, passo o verde pra frente e fecho com o vermelho. Então, meu objetivo é este nesta carreira: deixar de fazer 2 no começo e 2 no final. Eu troco o verde pelo vermelho. E agora, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, até eu chegar na próxima árvore. Ó, então, diminuir, ó, desse jeito. Então, é somente isso que eu vou fazer nesta carreira. Meu pensamento nesta carreira é esse, meu objetivo nesta carreira é esse: tirar 2 verdes e formar 2 vermelhos, tanto no começo quanto no final. Cheguei aqui, né? Então, eu faço 1 e 2. Metade, puxo aqui meu fio, né? Dou uma esticada, senão fica tudo embolado. Passo pra frente e fecho. E eu começo aqui a copa da árvore. Então, é desta forma que eu vou trabalhar nesta carreira. Vamos assim por todos os pinheiros. Cheguei no final, deixo meu fio verde pra frente. 1, 2, 3. E agora, nós vamos fazer uma carreira ponto sobre ponto, obedecendo
as cores da carreira anterior. Então, todos os lugares que tiver vermelho, eu faço em vermelho. E todos os pontos que forem verdes, eu faço verde. Então, eu entro aqui, já passo meu fio aqui para prender ele junto, faço metade do ponto, puxo aqui um pouquinho e troco pelo verde. Porque agora nós vamos começar os pontos verdes. Levo agora o meu vermelho e eu vou entrando aqui de ponto em ponto, os pontos verdes, e a gente vai fazer uma carreira ponto sobre ponto, obedecendo as cores, até o final. Então, é uma carreira exatamente igual à carreira anterior. Cheguei no final. 1, 2, 3. Viro aqui o meu trabalho. E agora, eu vou fazer aquele mesmo sistema. Ponto sobre ponto. Mantenho, né? Os pontos aqui, a quantidade, sempre mantendo a quantidade de pontos. Cheguei aqui, aonde tem o fio atrás, passo aqui pela agulha e prendo e faço um ponto. Por quê? Porque aqui eu vou comer mais 2 pontos verdes. Então, eu sigo aqui com o meu fio, né? Vou trazer o fio comigo, então, eu vou fazer 1 e 2. Faço metade, estico aqui o meu fio, ponho o vermelho pra frente, fecho com o verde. Então, eu diminuí aqui 2 pontos verdes, né? Faço aqui o centro em verde. E os 2 últimos pontos também eu vou substituir por vermelho. Para eu poder aqui dar o formato do pinheiro, né? A gente vai diminuindo aí para formar o pinheiro. Então, cheguei aqui no último ponto, faço metade, estico aqui o meu fio, deixo esticado, volto, passo o verde para frente e fecho com o vermelho. Porque agora eu vou começar com os pontos vermelhos. Então, eu vou trabalhando agora com o vermelho até eu chegar na próxima árvore. E na próxima árvore, eu vou utilizar o mesmo sistema. Eu vou diminuir 2 pontos no começo e 2 no final. E nós vamos assim por toda esta carreira. Cheguei no final. Agora, 1, 2, 3. Viro aqui. E eu vou fazer uma carreira toda ponto sobre ponto. Então, tudo que eu fiz na carreira anterior, todas as cores, né, que eu usei na carreira anterior, quantidade de pontos de cada cor, eu vou fazer igual agora. Então, vermelho sobre vermelho, entro aqui, passo o verde em cima da agulha, prendo aqui metade, dou uma puxadinha e fecho com o verde, porque agora eu começo ponto sobre ponto em cima dos pontos verdes. Então, todos os pontos em vermelho eu repito em vermelho, e os pontos que são em verde, eu também repito aqui, faço exatamente igual à carreira anterior.
Cheguei no último ponto verde aqui, entro, faço metade, estico aqui meu fio, ponho o verde pra frente, fecho com o vermelho, e agora eu vou completar aqui com o vermelho. Então, a carreira fica igualzinha à carreira anterior. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Agora, 1, 2, 3. Viro aqui o meu trabalho. E eu vou fazer novamente uma diminuição de 2 pontos. Venho fazendo aqui o ponto sobre ponto. E eu vou diminuir novamente 2 pontos no começo e 2 pontos no final. Entro aqui, passo o fio verde e faço o ponto completo. Então, já vou levando aqui o meu verde junto, né? Vou fazer 2 pontos vermelhos em cima aqui do verde. 1 e 2. Puxo aqui, passo o vermelho pra frente e fecho com o verde. Então, agora eu farei só 2 pontos em verde, né? 1 e 2. Puxo aqui, passo o verde, fecho com o vermelho. Deixo o verde aqui para ele ir junto comigo agora. E eu vou fazer, entre uma árvore e outra, os pontos vermelhos. E quando eu chegar na próxima árvore, eu faço o mesmo processo. E agora ficará somente 2 pontos em verde. Cheguei no final da carreira e eu encerro aqui a cor verde, não vou usar mais. 1, 2, 3. Viro meu trabalho. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, ponto vermelho. Até eu chegar ali no verde. Agora, em cima do verde, eu vou colocar a cor amarela. Então, eu venho fazendo aqui até o verde, ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou entrar e vou fazer só metade, porque eu vou colocar aqui em cima do verde o amarelo, que vai representar a estrela. Agora, eu vou colocar o amarelo aqui, vou fechar, né? Vou introduzir aqui a cor amarela. Então, eu vou levar o vermelho comigo e vou fazer aqui em cima do verde 2 pontos em amarelo. 1 e 2. Faço metade. Faço metade, puxo aqui o vermelho, ponho o amarelo pra frente e fecho. E agora eu vou levar aqui o amarelo comigo. Então, representa aqui a estrelinha em cima do meu pinheiro. E agora eu vou levar o amarelo comigo e eu vou fazer aqui os pontos vermelhos até chegar na próxima árvore.
Fiz todos os vermelhos, venho aqui, puxo, estico aqui o fio amarelo. E eu vou colocar o vermelho pra frente. Fecho com o amarelo. E agora eu vou fazer levando o vermelho comigo, né? Sempre. E agora eu vou fazer aqui, em cima do verde, 2 amarelos. 1. E 2. Faço o meio, puxo aqui o vermelho, passo o amarelo pra frente e fecho. E assim eu vou em cada uma delas, fazendo aí o amarelo. Vamos lá. Cheguei no final, corto o amarelo, que eu não vou usar mais. E agora, 1, 2, 3. Viro. E eu vou fazer uma carreira toda em vermelho, ponto sobre ponto. Então, eu vou entrar em cada ponto da carreira e eu vou fazer uma carreira inteira em vermelho, ponto sobre ponto, até o final. Cheguei no final, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio e puxo. Então, aqui, eu já tenho o barrado pronto. E eu vou fazer 2 iguais. Então, vamos fazer 2 barrados iguais. Vamos lá. Tenho, então, o barrado, que eu fiz na agulha 4,5. E agora, eu vou fazer uma tira com a mesma quantidade de pontos, né? Então, eu tinha aqui 120 pontos, eu trabalhei com 120 pontos. E eu fiz uma tira aqui com 120 pontos também, mas com a agulha 4, que é o centro da minha toalha. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, mas você pode aumentar ou diminuir o centro da sua toalha, né? Lembrando que vai um barrado de um lado e o barrado do outro lado, tá? Então, essa medida aqui central fica a critério de cada um. Então, mesma quantia de pontos, 120, quantidade de carreiras fica aí a gosto, mas eu uso a agulha 4, que é uma agulha menor do que a que eu usei aqui no barrado. Agora, nós vamos juntar uma peça na outra e eu vou utilizar a agulha 4,5. Então, agora eu vou juntar o barrado com o centro da minha peça. Vou trabalhar com um ponto baixíssimo na agulha 4,5. Então, eu venho aqui na última correntinha das 3 correntinhas que representam aqui um ponto alto, e eu venho aqui pegando pelo fio de trás do ponto do barrado, né? Então, aqui eu vou deixar o meu fio aqui da agulha, ó, aqui bem no meio da peça. Meu fio vai ficar no meio da peça. Então, eu venho aqui, pego o meu fio aqui no meio da peça, olha. O fio tá aqui no meio da peça. Eu passo o fio por um ponto, pelo outro ponto e pela laçada. Então, eu faço essa junção aqui. Sempre o meu fio aqui dentro, olha, bem aqui no meio dos dois, ó. Ele vai ficar aqui no meio, o fio. Faço a mesma coisa agora aqui. Pego o fio de dentro do ponto. Um ponto de cada vez, né? Pego um fio de dentro. Pego o fio de dentro do barrado.
dou a laçada aqui no fio e passo pelos 3. Próximo ponto, pego pelo fio de dentro, o outro fio de dentro, dou a laçada aqui no meu fio e passo por todos eles. O próximo ponto, a mesma coisa, fio de dentro, pego o meu fio e passo por todos. Então, assim, olha, eu vou fechando a minha peça com o ponto baixíssimo, percebe? E ele fica retinho, ele não fica alto igual o ponto baixo. Ele vai fechando aqui, olha, bem rente, com o ponto baixíssimo. Então, é dessa forma que eu vou fechar aqui, que eu junto, né, o barrado com o centro da peça. Então, eu vou de ponto em ponto, ó, próximo ponto, pego aqui, ponto de dentro, próximo ponto, pego o ponto de dentro, pego o fio e passo por todos eles. Próximo ponto, pego o fio de dentro, trago, passo por todos. E assim eu vou formando aqui a minha junção em ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim até o final. Fiz por toda a peça, eu tinha 120 pontos na barrado e 120 no centro, então deu certinho, de fora a fora, eu fechei. Cheguei aqui no final, vou cortar aqui o fio e puxo. Então, já tenho aqui uma parte certa já. Agora, eu vou pegar a outra parte, né? De ponta cabeça aqui. E eu vou fazer a emenda também aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou fechar toda ela, então, agora. Vamos lá. Agora, ela já está toda emendada, tudo certinho. Agora, nós vamos para o barrado. Vou entrar aqui no primeiro ponto, que são as correntinhas, né? Entro aqui na primeira e faço um ponto baixo. Eu vou entrando aqui de ponto em ponto e vou fazendo os pontos baixos. Quando eu chegar ali no canto, nos encontraremos novamente, ponto sobre ponto, pontos baixos. Vim fazendo os pontos baixos, cheguei no último ponto. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos, então, aqui no cantinho, eu fico com 3 pontos para fazer a curva. Nos pontos deitados, eu entro aqui e faço 2 pontos, 1 e 2. Venho no próximo, 1 e 2. Então, eu vou fazendo em cada ponto deitado 2 pontos. Entro, faço 1, 2. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Quando a gente chegar aqui na emenda, nos encontraremos novamente. Cheguei aqui bem no encontro, eu entro bem no meio aqui, olha, do ponto baixíssimo, entro aqui no meio do ponto baixíssimo, e aqui também eu faço um ponto baixo, bem no meio aqui. Depois eu puxo aqui os meus fios de arremate, né? Mas eu faço um ponto baixo bem aqui no meio, ó. E eu dou seguimento aqui nos 2 pontos, nos pontos deitados. Então, nós vamos dar a volta inteira desta forma.
Cheguei no final. Agora, para finalizar, eu vou entrar de ponto em ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou entrando aqui em um por um e eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos lá. Cheguei no final, fiz meu último ponto baixíssimo, corto aqui o meu fio e puxo. Agora, nós vamos fazer o acabamento perfeito aqui. Então, eu entro, ó, tô com o fio aqui, eu entro no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, laço ele aqui por baixo e entro aqui novamente. Então, ó, eu formo aqui outro ponto baixíssimo e ele nem aparece, que teve aqui o encerramento dos pontos. Agora, com a agulha de tapeçaria, que é uma agulha grossa de costura, eu arremato aqui o fio. Então, aqui não aparece, não fica caroço, nada, ó. Fica um acabamento sem deixar aqui rastro. E assim, nós finalizamos a nossa peça, né? O nosso acabamento aqui ficou bem bonito. Espero que vocês tenham gostado e até mais.